Com abordagem ao tema Situação Atual e Visão Futura do Agronegócio Brasileiro, convidamos o Dr. Rony Mamed, da Embrapa Gado de Corte. Dr. Rony é administrador e mestre em administração pela Jönköping International Business School, em Jönköping University da Suécia. Tem experiência na área administrativa e em docência trabalhou com os seguintes temas: administração geral, empreendedorismo e inovação, gestão de pessoas, liderança, marketing e negociação. Analista A da Embrapa Gado de Corte, coordenou a articulação internacional da unidade. Atua na área de transferência de tecnologia, tendo supervisionado o setor de prospecção e avaliação de tecnologias SPAT. É membro do Comitê Técnico Interno, CTI, presidente do Comitê Local de Publicações, CLP, e presidente do Comitê Local de Propriedade Intelectual, CLPI, do qual foi também secretário executivo, atualmente chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Gado de Corte. Dr. Rony Mamed. Boa tarde. Eu também gostaria de pedir licença para ficar mais próximo aqui de vocês, para nós podermos conversar um pouco melhor. Gostaria também de cumprimentar a cada um dos senhores que estão aqui, a comissão organizadora, parabenizá-los pelo trabalho que vem realizando à frente do NUPASE, também pela iniciativa de realizarem um simpósio como esse. Eventos assim são extremamente importantes no contexto acadêmico, científico em que vocês estão inseridos, mas também no contexto do agronegócio, no qual Dourado se insere, Mato Grosso do Sul se insere, e um tema tão importante e estratégico para o nosso país. Gostaria de cumprimentar também representantes do setor produtivo que estão aqui nesta tarde. É possível que tenha mais alguém aqui conosco que eu não conheço, mas sejam todos muito bem-vindos, e também cumprimentar os demais palestrantes que estarão participando aqui no evento. Ok? Gosto muito de conversar com acadêmicos. Embora eu esteja um pouco distante da sala de aula já há algum tempo, é uma das coisas que mais me realizaram ao longo da vida. E conversar com acadêmicos, com cientistas sobre algo tão importante como o nosso agronegócio, e que tem nos trazido tantas alegrias, né, ao longo de nossa história, e também, mais recentemente, é claro que traz preocupações também, mas sem dúvida traz muitas alegrias. Isso é algo sempre muito bom. O tema que me foi solicitado conversarmos um pouco nesta tarde é a situação atual e visão futura do agronegócio brasileiro. E é muito fácil nós observarmos com muita clareza e muito rapidamente a pujança do agronegócio brasileiro. Isso está estampado em todo lugar, é evidente, e qualquer rápida pesquisa na internet vai nos trazer informações como essas que nós vemos aqui. Colheita do PIB, participação do PIB do agronegócio no contexto brasileiro. Eu vou ficar mais para cá para não atrapalhá-los, ok? Safras recorde, o entusiasmo e a forma com que as nossas lideranças do agronegócio percebem bem o futuro. Também aqui a questão de geração de emprego e a participação do agronegócio no trabalho, no setor de trabalho, né, no Brasil, é algo impressionante. Mas nós não temos, na verdade, como falar da situação atual do agronegócio e do futuro se nós também não dermos uma olhadinha no passado. E é por aí que eu gostaria de conversar e começar a nossa conversa, tá? Agricultura, últimos 50 anos, alguns resultados, superando a insegurança alimentar e alcançando a competitividade. Se nós formos observar, esta foi a nossa trajetória nos últimos 50, 60 anos. Nós saímos de uma situação de dependência em relação a alimentos, e
trilhamos um caminho que passou por políticas públicas muito bem construídas, pelo estabelecimento de instituições sérias e voltadas ao trabalho na busca de soluções para este problema de dependência. Sem dúvida, observamos ao longo dessas décadas inúmeras inovações que se tornaram parte da nossa realidade e que contribuíram para que alcançássemos maior competitividade dentro de uma visão de sustentabilidade, e agora estamos vivenciando uma ênfase bastante voltada para a intensificação. Fomos privilegiados com um país com as dimensões que o nosso querido Brasil tem, né? Não apenas o seu tamanho continental, mas também a sua diversidade ambiental. A maior parte do território brasileiro encontra-se na faixa tropical do globo, e é nessa faixa que estão também, que encontra-se também a maior parte da biodiversidade do globo. 2/3 da biodiversidade está concentrada nos trópicos, 37% dela na América tropical, e uma grande parte desta no nosso Brasil. E sem dúvida, isso nos favoreceu tremendamente. Quais foram os desafios do passado? Antes dos anos 70, nós tínhamos, como mencionado, insegurança alimentar era o maior desafio que tínhamos. Eu estou um pouco incomodado, eu não quero ficar na frente de vocês, mas acho que eu vou me colocar ali em cima para não atrapalhar, tudo bem? Porque se eu não atrapalho vocês ali embaixo, eu também não enxergo os slides. E aí fica um pouquinho mais difícil. Assim eu acho que fica bom para todos nós. Então nós temos aqui, nós tínhamos uma baixa produção agrícola e baixos rendimentos, a produção principalmente concentrada na região sul e na região sudeste, crise constante da oferta de alimento e pobreza rural, falta de conhecimento específico na agricultura tropical, falta de políticas adequadas de desenvolvimento agrícola, e o Brasil, conhecido mundialmente como produtor de café e açúcar. Tivemos aí alguns fatores e decisões que nos permitiram superar com muita propriedade estas limitações. O primeiro deles, um compromisso lá atrás do governo com políticas públicas adequadas. Também o desenvolvimento da agricultura tropical calcado na ciência. Disponibilidade de infraestrutura básica, uma grande extensão de terras aráveis e condições climáticas adequadas, também um relevo adequado, favorável à mecanização, disponibilidade de recursos minerais e também, eu gosto sempre de ressaltar isso, viu, Lúcio? Isso é muito importante, o comportamento e o comprometimento dos nossos produtores, com a sua visão empreendedora e a sua disposição de assumir os riscos da atividade e investir de maneira planejada, consciente, sustentada no agronegócio. Um outro fato acabou nos ajudando também. A inexistência nos anos 70 de um modelo de agricultura tropical que pudesse ser adotado e adaptado. Como isso não existia, foi necessário desenvolver as nossas próprias soluções. E isso mostrou-se como algo bastante positivo e favorável. Algumas contribuições da pesquisa. A pesquisa pública, na verdade, ela pode ser vista como uma locomotiva limpa-trilhos. Assim gosta de referir-se a ela o Dr. Maurício Lopes, presidente da Embrapa. Uma locomotiva limpa-trilhos que foi à frente, abrindo o caminho para o setor privado em rápida expansão. E esta locomotiva, constituída pela Embrapa, criada no início dos anos 70, universidades públicas também, que trabalharam conjuntamente por todo este país, e também parceiros da iniciativa privada, trabalharam juntos para remover os principais
entraves ao desenvolvimento do agronegócio no país. O primeiro grupo deles, de entraves, né? O primeiro dos entraves, era a necessidade de transformar solos pobres e ácidos em terra fértil. E vamos dar uma olhadinha nisso. O que aconteceu? Como resultado da ciência e dessa transformação de solos pobres e ácidos em terra fértil, foram incorporados 207 milhões de hectares ao setor produtivo brasileiro. E este é o quadro. Na verdade, temos novas áreas já aqui, mas é algo extremamente expressivo. É difícil alguém olhar para uma foto como essa. E esta era a realidade da maior parte do Brasil central no início dos anos 70, e imaginar que daqui isto poderia ser transformado em campos extremamente produtivos como aqueles que nós vemos hoje em todo o centro-oeste brasileiro. Vemos aí produção de soja no Cerrado. Aqui nós temos a soja plantada em um solo já com a sua fertilidade corrigida, uma fertilidade que foi construída para isso, e aqui no solo natural, como era antes dessa transformação. Nós temos também a tropicalização da agricultura e de sistemas de produção animal. Nós vemos esta foto, eu imagino ser conhecida de vários de vocês, mas é a expansão do cultivo da soja de 60 até 1999. E a ciência trabalhando para adaptar geneticamente a soja para estas novas fronteiras. Também o trabalho extremamente importante, e nós vamos ver isso um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouquinho, com a fixação biológica de nitrogênio, o controle de pragas e doenças e também o plantio de... Uma outra contribuição da pesquisa, metodologias que possibilitaram o uso de uma agricultura irrigada e que possibilitou a transformação de várias regiões do nosso país. Um outro exemplo das contribuições da pesquisa no cultivo da maçã. Em 30 anos, o Brasil tornou-se exportador de maçãs. E nós vemos aqui um gráfico que nos mostra de 70 a 2000, um período de 30 anos, a produção, e aqui embaixo a produtividade no cultivo de maçã. Mais de 30 anos de programas de melhoramento de gado tropical, recursos genéticos e melhoramento e desenvolvimento de pastagens tropicais, colocaram o Brasil como um dos maiores produtores de gado bovino do planeta e o principal, o maior exportador. Então nós vemos aí que isso foi conseguido, foi conquistado por meio do desenvolvimento de pastagens tropicais de alto rendimento, seleção e melhoramento dessas forrageiras, e também do trabalho em melhoramento genético que possibilitaram o desenvolvimento e a adaptação de gado tropical de alto desempenho. Por último, o desenvolvimento de uma plataforma de práticas sustentáveis. E aqui eu selecionei algumas delas para nós considerarmos. A primeira delas, a fixação biológica de nitrogênio. Sistemas de produção tornaram-se mais sustentáveis nos trópicos a partir deste desenvolvimento e desta tecnologia. E isso proporciona ao país uma economia da ordem de 25 bilhões de reais em fertilizantes nitrogenados por ano. Esta foto aqui, eu gosto dela, ela nos permite observar claramente os resultados desta tecnologia no campo, né? E é uma das coisas que realmente nos orgulha.
enquanto país e também enquanto Embrapa, porque a Embrapa participou diretamente do desenvolvimento desta tecnologia, sem dúvida, uma das mais bem-sucedidas daquelas que nós desenvolvemos. Plantio direto, os agricultores brasileiros, os primeiros na agricultura de plantio direto, maximizando benefícios e produtividade, que foram trazidos a partir de trabalhos desenvolvidos pela Embrapa e várias outras instituições de pesquisa. E com isso, melhor controle da erosão, também um aumento nos teores de matéria orgânica no solo, melhoria da estrutura do solo, redução nas perdas de água e variação de temperatura, também o aumento da atividade biológica do solo, menor número de operação com maquinários e maior controle sobre a época de semeadura. O Brasil ocupa a segunda posição em termos de áreas de plantio direto no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Estima-se hoje no Brasil em torno de 32 milhões de hectares. Também, como práticas sustentáveis, programas de boas práticas agropecuárias. Eu coloquei aqui uma foto de gado de corte, né? Não tinha como ser muito diferente disso, afinal de contas, tem que se puxar a sardinha para o nosso lado mesmo, né? Mas existem programas de boas práticas agropecuárias também para outras espécies animais, como caprinos e ovinos. Existem também programas de boas práticas agropecuárias para culturas vegetais. Enfim, uma série de protocolos que foram desenvolvidos e que têm cumprido o seu papel em auxiliar o setor produtivo a obterem mais elevados índices de produtividade. Alguns números para o nosso agronegócio. Eu gostaria, antes de entrar neles, mencionar algo que vocês já sabem. Como é complicado nós encontrarmos os números que precisamos reunidos em um só lugar, não é? Esse é um desafio. Talvez já tenha passado o tempo de termos no Brasil um yearbook para o agro, né, que reunisse essas informações e que facilitasse a vida tanto da ciência e da academia, como também do mercado. Mas aqui, e eu menciono isso porque nós temos, às vezes, números que divergem a partir de diferentes metodologias utilizadas para acessá-los, e nem todos eles encontram-se reunidos. Mas eu procurei trazer aqui, da forma atualizada possível, alguns números. Primeiro deles, em relação à produtividade, nós temos observado um crescimento sustentado, já há mais de uma década, maior do que 4% na produtividade brasileira. Nos últimos 25 anos, nós tivemos um aumento de produção superior a 300%, quando tivemos um aumento de área plantada apenas de 55%. E isso mostra claramente os ganhos de produtividade. Hoje, a família brasileira gasta 16% de sua renda, em média, com alimentos, sendo que na década de 60 gastava 1/3, mais do que o dobro disso. Hoje o preço da cesta básica está 80% menor do que na década de 60. E sem dúvida isso nos mostra claramente que sim, o Brasil fez a lição de casa e hoje nós temos segurança alimentar neste país. Alguns outros números. O PIB do agronegócio, 380 bilhões, representando 6% do PIB nacional, quando consideramos única e exclusivamente a atividade do agronegócio. Se nós incluímos na conta os impactos na cadeia de uma forma mais ampla, nós passamos, como agronegócio, a ser responsáveis por 22% do PIB nacional, ou seja, 1 trilhão e 420 bilhões
de reais. Somos responsáveis por 35% dos empregos, 48% das exportações, a balança comercial do agro da ordem de 71 bilhões, e sendo que a balança comercial brasileira, aqui é só um superávit, ela alcançou um superávit de 71,3 bilhões, e a balança comercial brasileira obteve, em 2016, um superávit de 47,7 bilhões, e não há como nós dissociarmos isso do agronegócio. Aqui nós temos uma evolução do PIB na cadeia do agronegócio, continuamos crescendo e esperamos que 2017 também apresentemos crescimento em relação ao ano passado, essa é a expectativa e a estimativa. Aqui nós temos um quadro, o desempenho do PIB nos estados. E eu coloquei essa figura aqui para chamar a atenção de vocês para a agropecuária. Em todos os estados foi positivo. E nós temos um destaque aqui para o Mato Grosso, onde nós temos um crescimento de 5,1% previsto no PIB no estado, impulsionado pela agropecuária. Aqui alguns números em relação à geração de emprego, vagas, novas vagas criadas. Se vocês observarem todos os setores negativos, na administração pública, nós temos esta realidade, saiu de 19 para 17 mil, isso é o primeiro semestre de 2017, e no agronegócio, na agricultura, nós saímos de 96 mil para 125 mil, o único setor em que temos um saldo positivo na criação de vagas. Alguns outros números. Aqui nós temos Conab, IBGE e Bradesco como fontes. Nós temos safras. Quando este quadro foi publicado, a estimativa para 2017 era de produção de 215,3 milhões de toneladas de grãos. Eu, esta semana, dei uma olhada no último relatório da Conab, e ele já traz o número de 238,8 milhões de toneladas. 28% maior do que no ano passado, um total de 52 milhões de toneladas a mais do que no ano anterior, e a área plantada de praticamente 61 milhões de hectares. A expectativa, a estimativa, é que em 2017 nós tenhamos uma participação de 23% no PIB nacional. Em relação à exportação, nós exportamos aproximadamente 20% de toda a nossa produção agropecuária. E esse montante, que vai para 180 países, ele representa 1,4% do total de exportações globais e 6,87% do comércio agrícola mundial. Somos os primeiros em carne bovina, produtos de cana-do-açúcar, o segundo na soja e o terceiro em milho. Em relação ao desmatamento, temos observado tendência de redução. O desmatamento observado na Amazônia em 2016 foi 72% menor em relação à área registrada em 2004. E isso é extremamente positivo. Estamos também observando o melhor uso das áreas já ocupadas e investimentos fortes para o incremento de produtividade sem a necessidade de abertura de novas áreas. E também observamos uma conformidade com a legislação ambiental representada, neste momento, por uma adesão ao CAR acima de 100% da área passível, com base no Censo Agropecuário de 2006. E estamos com um Censo Agro em andamento e esperamos em breve também podermos contar com números atualizados e confiáveis
para embasar todo o nosso trabalho. Uso da terra no Brasil. Nós temos, dos 851 milhões de hectares, nós temos uma área preservada de quase 520 milhões, o que equivale a 61% de toda a área. Nós temos áreas públicas preservadas, 50% de toda a área, e temos também áreas privadas preservadas, que são mais 11%, totalizando 61%. O agronegócio utiliza-se hoje de menos de 30% da área disponível no país. Sem dúvida, ao nós observarmos estes números, estas informações todas, fica claro, fica evidente para todos nós que o agro, ele tem sim entregado valor para a sociedade. E ele tem feito isso com a participação de instituições públicas e privadas de pesquisa, como são a Universidade Federal da Grande Dourados, também como é a Embrapa. E é isto o que, na verdade, importa, né? É para isso que nós, em última análise, existimos. É isto que o contribuinte brasileiro, como a professora Jaqueline, não me falha a memória, mencionou, né? O contribuinte brasileiro, ele espera de todos nós, né? Que entreguemos valor. Atualmente temos uma revolução em curso, que é a intensificação, com vistas a nos possibilitar um melhor aproveitamento dos recursos e também buscarmos índices crescentes de produtividade. Nós temos os sistemas integrados que vieram para ficar, estão ganhando cada vez mais espaço. Fala-se muito nisso na academia, nas instituições de pesquisa, também no mercado. No próximo ano, no mês de abril, a Embrapa estará participando pela primeira vez na Expo Forest 2018, em Santa Rita do Passa Quatro. É uma exposição, uma feira florestal, mas a Embrapa estará levando para esta feira florestal ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Porque a ênfase, ela é grande nesse sentido. Nós estaremos tendo agora nos próximos dias também a COP23 em Bonn, na Alemanha, e a rede de ILPF, que é uma rede resultado de parceria pública e privada, de instituições privadas com a Embrapa, estará presente na COP23, também mostrando o que nós temos feito no Brasil com integração lavoura, pecuária, floresta. Intensificação do uso da terra com sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, apoiado pelo programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Vocês conhecem o conceito? Não é necessário nós nos determos aqui. Mas aí nós temos algumas imagens e algumas informações adicionais. É uma proposta que nos possibilita a recuperação de pastagens degradadas com menor custo, a otimização do uso de fertilizantes e controles de pragas, diminuição de abertura de novas áreas de desmatamento, aumento do teor de matéria orgânica no solo e melhoria da qualidade da forrageira. Também rotação de culturas em áreas de lavouras, diversificação de atividades na propriedade e ampliação da receita do produtor, redução da emissão de gases de efeito estufa e aumento do sequestro de carbono e melhores condições de bem-estar animal. É claro, infelizmente, o ILPF não pode ser adotado em toda e qualquer região do Brasil. Ele é uma proposta metodológica bastante complexa e é necessário que o produtor realmente domine não apenas uma atividade, mas 3 atividades com propriedade para poder
lidar com elas de forma satisfatória, e tudo isso demanda realmente uma análise cuidadosa antes de se avançar no investimento nesta proposta. Mas a proposta, ela possibilita vários benefícios, e nós temos aí alguns deles. Desculpe. Possibilita redução de amplitudes térmicas, a ação dos ventos, possibilita a ciclagem de nutrientes, favorece o enriquecimento cênico, que é algo que começou a ser falado no Brasil de algum tempo para cá, mas algo que já se fala há muito tempo na Europa e em outras regiões do mundo, sobre a paisagem rural. E há países que, inclusive, subsidiam produtores rurais com foco voltado para esse enriquecimento cênico. Também bem-estar e conforto térmico dos animais, créditos de carbono, fixação de nitrogênio. Temos também diferentes propostas para a recuperação de pastagem degradada, utilizando-se sistemas integrados, né? E essa foto aqui, ela é uma foto bastante interessante, né? Eu fico imaginando este gado, olhando por cima da cerca. Que tristeza, que sofrimento, não é? Mas nós temos aqui um exemplo claro de como a proposta e a metodologia ela é adequada. A terra, o solo, as condições são exatamente as mesmas. E os resultados são impressionantes. Aqui temos uma outra foto voltada para isso também. Proposta de recuperação de pastagens degradadas possibilitam a conversão de emissão em sequestro de carbono. Esse 2 foi posicionado errado. Conservação do solo e água, potencial para mais do que dobrar a produtividade atual de carne, que é da ordem de 60 quilos por hectare ano. Pode ajudar a reduzir o desmatamento e leva também a outras melhorias tecnológicas que podem então ser buscadas, como genética, nutrição, dentre outras. Não adianta você falar nestas temáticas antes de corrigir as pastagens e oferecer um alimento adequado ao gado. Temos manejo integrado de pragas, também agricultura de precisão e tecnologias e soluções nesse campo de diferentes formas. Aqui, bem próximo de vocês, na Embrapa Agropecuária Oeste, também ali em Campo Grande, na Embrapa Gado de Corte, nós temos inúmeros projetos em desenvolvimento nessa temática. Também a carne carbono neutro, que acredito alguns dos senhores certamente já ouviram sobre este conceito. Mas a carne carbono neutro, ela é um protocolo que preconiza o sequestro de carbono por meio da implantação e do investimento em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, aqui para a região do Centro-Oeste, utilizando-se gado Nelore e também o eucalipto. Nós temos, no momento, um grande projeto que está sendo liderado pela Embrapa Gado de Corte e conduzido em parceria com unidades da Embrapa espalhadas por todo o Brasil, com outras instituições públicas e também com o setor privado, que está buscando avaliar e adaptar este protocolo para outros biomas, também com o uso de outras espécies vegetais e outras raças também. Mas o CCN, como nós chamamos, e ele foi um conceito desenvolvido aqui na Embrapa Gado de Corte, ele tem como proposta um novo conceito para carne sustentável produzida nos trópicos. E este conceito ele foi lançado no ano passado, em 2016, no mês de junho, no segundo simpósio de gases de efeito estufa
que foi realizado em Campo Grande, quando esta proposta ela foi então lançada. E ela é uma proposta que traz em seu conceito mitigação de metano, também preocupa-se com a qualidade organoléptica e nutricional desta carne produzida ali e também se preocupa com o bem-estar animal. Vocês têm informações disponíveis gratuitamente no site da Embrapa. Nós temos uma página que fala sobre o CN, inclusive os documentos técnicos orientadores também estão disponíveis. Neste momento, nós estamos trabalhando junto a parceiros para a organização deste protocolo com vistas à certificação. E esperamos, num futuro não distante, vocês poderem adquirir carne carbono neutro nas gôndolas dos supermercados no Brasil e esperamos também no exterior. Desafios do agronegócio brasileiro. Não dá para nós pensarmos na situação atual e na situação futura do agronegócio sem considerarmos estes desafios. E o primeiro deles é infraestrutura e logística. Nós temos uma logística ruim e este é o principal entrave para o agronegócio no momento e já há um bom tempo. Nós temos gargalos de escoamento que custam ao produtor rural a vantagem competitiva que ele constrói dentro da fazenda, antes da porteira. Nossos custos logísticos fora da fazenda são 4 vezes maiores do que na Argentina. As rodovias são o modal mais caro e acabam sendo a única alternativa para o escoamento em longas distâncias aqui no Brasil. Aqui nós temos o investimento em infraestrutura feito aqui por nós. Em média, 2% do PIB. 5,5% seria o investimento mínimo necessário que o Brasil precisaria realizar para que nós pudéssemos mudar as coisas a médio prazo. Em termos comparativos, vocês observam aqui o investimento em relação ao PIB realizado por diversos países. China encabeça a lista com 8,3%. E nesta lista, nós estamos em último lugar, com 1,7% do PIB. Outros desafios que enfrentamos: garantia de renda, política comercial, agregação, necessidade de agregarmos valor às nossas exportações. Em relação à pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia, necessidade de investimentos em pesquisa, defesa sanitária e fitossanitária, inovação e produtividade. Também questões institucionais e segurança jurídica. E também, em termos de organização, a burocracia, que, como vocês sabem, nos consome muito dos nossos esforços e dos resultados que poderíamos alcançar. Algumas alternativas para estes desafios: aumento em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento desses sistemas de pesquisa e também da extensão rural. A necessidade de intensificar a produção de forma sustentável, que é um caminho que já estamos percorrendo, como vimos há pouco. E aqui nós temos, em relação a isso, a expectativa de elevarmos produtividade e qualidade com tecnologias de baixo impacto, reduzir riscos, poupar recursos, elevar renda e também inclusão produtiva. E a necessidade, também como uma alternativa de solução, de diversificação e especialização, buscando mercados mais sofisticados, competitivos e rentáveis. Sem dúvida alguma, o Brasil precisará ampliar os investimentos em P&D agropecuário para sustentar a sua capacidade competitiva no futuro. Muito tem sido falado, muito tem sido discutido sobre isso. Há pouco tempo, houve uma discussão bastante grande e forte no Senado, se não me engano, no mês de julho, onde várias instituições estiveram ali presentes para discutir esse tema.
e esperamos em breve que esses investimentos eles sejam retomados. Algumas tendências: uso de energias renováveis, que continuará, a busca por elas continuará em alta, bioenergia, energia elétrica, eólica e outras. Maior produtividade com sustentabilidade, este é um caminho sem volta e é um caminho que nós podemos trilhar com segurança e o estamos fazendo com muita propriedade. Também a criação de novos produtos para consumidores exigentes, o aumento de produtos naturais é uma outra tendência, a escolha de produtos pela sua qualidade e também pela forma com que eles são produzidos, se de forma sustentável ou não, rastreabilidade do alimento para identificação e procedência, profissionalização do setor e contratação de seguros rurais modernos para coberturas de riscos. Outras tendências: o uso de Big Data, dados, que são coletados e interpretados de forma inteligente, ainda é algo novo no contexto do agronegócio brasileiro, mas tudo indica que avançaremos rápido por esta direção, pois possibilitam a agilidade na solução de problemas, redução de custos e aumento de produtividade. Uma outra tendência: o uso de drones no agronegócio, na agropecuária. Geração de imagens aéreas para acompanhamento da lavoura, operações de pulverização e tantos outros usos que podem ser feitos disso, como este que está sendo testado por algumas startups americanas que pretendem utilizar drones para polinização de flores. Biotecnologia. Como vocês sabem, não é nova, não é algo novo, mas está em constante evolução. Contribui continuamente para a melhoria da qualidade da lavoura. Possibilita alterações genéticas de sementes que nos possibilitam buscar maior resistência a pragas, doenças e condições climáticas. E trazem um tremendo impacto para a produtividade e redução de custos. A internet das coisas. Aparelhos conectados à internet que geram, transmitem e recebem dados. Sem dúvida tem se tornado bastante comum em eletrodomésticos, o uso para eletrodomésticos e eletroeletrônicos também, automóveis, mas também estão sendo utilizados e o serão cada vez mais em tratores, colheitadeiras e outros equipamentos utilizados na produção agropecuária. Os dados são disponibilizados automaticamente em tempo real para tomada de decisões. Estimam-se investimentos da ordem de 6 trilhões de dólares em internet das coisas entre 2015 e 2020, o que representa 1,25% do PIB global. 60% da agricultura brasileira já utiliza alguma forma de internet das coisas, principalmente por meio de aplicativos móveis. Tecnologias digitais vão transformar o agronegócio. E nós vemos aí diferentes plataformas, diferentes propostas de solução que integram, na verdade, vários conceitos e que possibilitam e auxiliam na tomada de decisão de diferentes formas. Aqui na Embrapa Gado de Corte, nós temos uma parceria bastante forte com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a Facom, onde temos ali um mestrado profissionalizante que já está em andamento há alguns anos, e nós temos vários resultados que temos obtido por meio dessa parceria e que estão relacionados à internet das coisas e outras formas de se desenvolver soluções computacionais. Business Intelligence para gestão são alguns exemplos de soluções desenvolvidas por meio destas parcerias da Embrapa Gado de Corte com a Facom e outras instituições de ensino também. Nós temos a balança de passagem, que foi lançada na AgriShow em maio e que foi desenvolvida em parceria com a Coima, que possibilita o animal ser pesado sem a necessidade
de manejá-lo e trazê-lo até o tronco. Nós temos também dispositivos vestíveis, aqui são algumas fotos de alguns testes sendo realizados ali na Embrapa Gado de Corte, onde esta nós chamamos de BEP, para simplificar, é uma plataforma para aquisição de tratamento e sinais fisiológicos em bovinos de corte, que foi desenvolvido com a Facom e também com a Indexed. Esta plataforma, esta solução, ela monitora batimentos cardíacos, também respiração, aspectos térmicos do animal, temperatura do animal, também monitora aspectos comportamentais e do próprio ambiente onde o animal ele se encontra. Aqui nós temos uma das últimas versões, ele ainda não está sendo fabricado e comercializado, mas esperamos que em breve ele esteja disponível no mercado. Uma das frentes de trabalho pela qual nós estamos avançando, e não estamos sozinhos, existem outras instituições de pesquisa e empresas privadas que também buscam soluções dessa natureza, são soluções para pesagem animal sem a utilização de uma balança. Enfim, temos aí várias soluções nas quais estamos trabalhando e que prometem nos ajudar a termos um agronegócio brasileiro cada vez mais pujante. Meu tempo está terminando e eu também quero terminar, não quero estourar o tempo. E eu, para terminar, eu trouxe esta foto, porque eu acredito que ela, de maneira emblemática talvez, nos diga muito sobre o nosso agronegócio, sobre os resultados que estamos obtendo, sobre a pujança desse setor no qual todos aqui estão de uma ou outra forma envolvidos. Vocês sabem que local é esse? Alguém tem ideia do que possa ser? Aqui nós temos Sinop, em 1974, o ano de sua fundação. E não sei se alguém presente no auditório teve a oportunidade de conhecer Sinop naqueles idos, né? Mas aqui vocês encontram a atual Sinop, capital do agronegócio do Mato Grosso. E sem dúvida nenhuma, tudo isso foi resultado, foi construído de forma direta ou indireta, como resultado da atividade agropecuária e do agronegócio lá no setor. Lá naquela região, desculpem. Lá em Sinop, a Embrapa foi inaugurada em 2010, uma de suas unidades de pesquisa, a Embrapa Agrosilvipastoril, um dos mais modernos centros de pesquisa da Embrapa e que vem desenvolvendo um excelente trabalho naquela região para que os sistemas integrados, para que a intensificação ela possa continuar se desenvolvendo da melhor forma possível e nos trazer ainda muitas alegrias. Eu mencionei em algum momento ali atrás sobre a importância da entrega de valor para a sociedade. A Embrapa carrega esta necessidade em sua missão. Na missão da Embrapa está estabelecido que tudo o que nós fazemos visa entregarmos valor para a sociedade brasileira. Esse é o nosso papel como instituição de pesquisa. Este é o papel de vocês também aqui, Clândio, como uma universidade e uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. É para isso que estamos aqui e é para isso que existimos e trabalhamos. A Embrapa, desde que nasceu, ela tem muito claro a verdade deste provérbio africano. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. E é por isso que nós celebramos, desde 1973, quando a Embrapa foi fundada, até hoje, inúmeras parcerias. Porque nós acreditamos que queremos ir longe, queremos caminhar bem, queremos caminhar de forma segura, queremos
minimizar riscos e maximizar resultados. E para nós, a Embrapa, é um motivo de muito orgulho sermos também parceiros da UFGD, sermos parceiros da FamaSul, do setor produtivo, sermos parceiros de inúmeras instituições privadas que nos auxiliam no desenvolvimento destas soluções que têm transformado o agro e que têm revolucionado o nosso país. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, em nome da Embrapa, a oportunidade de estarmos juntos aqui, viu, Clândio? E dizer que tanto a Embrapa Gado de Corte, como a Embrapa Agropecuária Oeste, aqui em Dourados, pertinho de vocês, como a Embrapa Pantanal e qualquer outra das unidades neste país, está à disposição para juntos trabalharmos na busca dessas soluções. Um ótimo simpósio a todos e continuem contando conosco. Obrigado.